Meus amigos, que Jesus nos conceda a paz, hoje e sempre. Os primórdios da civilização ocidental, que é marcada pelo pensamento racionalista e experimental, começou a partir do século de Péricles, o século em que Atenas tomou preponderância no mundo antigo, em que o pensamento mito-poético foi superado pelo pensamento analítico racional. Ou seja, durante milênios, o homem explicou a sua origem e a sua vida através da poesia, através do mito, através da teologia, ou seja, da fé e da sensibilidade mística. Essa sensibilidade mística se expressava e ainda se expressa através de símbolos que Jung acertadamente classificou como arquétipos. É assim que na mitologia grega se explicava a criação do universo segundo os conflitos psicológicos interiores. Cronos, o Deus Pai, gerou seus filhos, Hades, Poseidon, Zeus e outros. Só que ele devorava seus próprios filhos. Portanto, era a sua esposa, escondeu Zeus e trocou Zeus por uma pedra para que Cronos não devorasse Zeus. E Cronos devorou uma pedra imaginando que era Zeus. Zeus cresceu, reuniu outras criaturas, se revoltou contra o próprio pai e matou o pai, tomando o lugar dele. E assim, o rei dos deuses foi estabelecido na mitologia grega, conforme nos explica poetas gregos como Homero e Hesíodo. Ou seja, a criação do universo era retratada segundo o sentimento, segundo a psicologia humana. Quem de nós não conhece o conflito de gerações, quando o filho simbolicamente tem que matar o pai para que o progresso da sociedade aconteça? E muitas vezes não é simbolicamente. O príncipe matava o rei para sobrepujá-lo e tomar o lugar dele, como aconteceu várias vezes no Império Romano. A Bíblia nos relata que nós vivíamos um paraíso e que Eva comeu um fruto proibido e que nós fomos expulsos do paraíso, condenados a trabalharmos com o suor do nosso rosto e as mulheres a sentirem a dor do parto. Ou seja, é uma criação do universo completamente explicada segundo o sentimento que o homem tem em relação a este universo. Mas por volta do século VI a.C., algumas mentalidades na Grécia Antiga procuraram um grau de racionalização na explicação do universo. Não poderia ser o universo fruto de vários deuses, e a vida humana está ao capricho dos deuses, dos heróis gregos, que eram às vezes protegidos por um deus ou por outro. Já no século VIII, já na poesia de Homero, a primeira poesia, a Ilíada, existe essa disputa entre os deuses. Aquiles era protegido por um deus, o herói troiano era protegido por outro deus. Mas na obra posterior, na Odisseia, nós vemos que Ulisses teve o seu esforço recompensado de passar 10 anos no mar para reencontrar sua esposa, que se conservou
esperando o marido, recompensado. Ou seja, já no final do período mitopoético, se reparava, nós podemos encontrar uma tentativa de racionalização, de justiça no universo. Essa tentativa de racionalização levou a uma geração inteira de homens, de gregos, os chamados pré-socráticos, como Anaxágoras, como Tales de Mileto, Demócrito, pai da teoria atômica, a procurarem um nível de explicação racional. A razão exigia explicação. Espiriticamente falando, nós poderíamos dizer que esse hausto de racionalidade dentro da humanidade, essa explicação para que a vida fizesse sentido, foi influência dos exilados de Capela, conforme nos explica as obras espíritas, conforme nos explica Emmanuel no livro A Caminho da Luz e André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então esses seres de inteligência superior que até hoje impressionam a humanidade começaram a procurar a explicação, uma ordem, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Alguns acreditaram, como Tales de Mileto, que nós viemos de um princípio original, que ele intitulou como água. Outros acreditaram que nós não viemos de lugar nenhum, que nós sempre existimos. E outros, como os sofistas, chegaram à conclusão que o importante é viver e não tem como a gente saber a verdade. Tem que se estudar para ter a arte da oratória e de influenciar os outros aos seus gostos. Nesse ambiente de efervescência intelectual, onde as antigas divindades estavam dando lugar ao ceticismo do racionalismo grego, onde os sofistas, como ainda existem os sofistas de hoje são aqueles que acreditam que a verdade não existe, o que existe é o prazer, o poder. E o importante é a gente saber bem argumentar. Existe até no relativismo cultural em que a nossa sociedade mergulha, em que muitos acreditam que não existe nem o bem, nem o mal, nem o certo, nem o errado. A crise civilizacional que nós estamos vivendo hoje, por falta de parâmetros morais, por causa da medida humana, da medida que considera o homem, a medida, o metro que mede todas as coisas, e que não importa a realidade. Aliás, acredita-se até que a realidade não existe, que a realidade é uma invenção do homem, como o filme Matrix relata. Não importa nada disso, o que importa é tomar uma cervejinha e ser feliz. Este momento vivia a cultura grega no século V, quando Jesus mandou à Terra um espírito de alta maturidade intelecto-moral, que foi um filósofo que até hoje é marcante na civilização ocidental, que foi Sócrates. Sócrates foi influenciado pela mediunidade da pitonisa de Delfos. O deus, que eram como os espíritos eram chamados naquela época, e aí nós abrimos uns parênteses, os deuses da antiguidade são os espíritos que foram deificados, ou frequentemente pessoas, líderes, que foram deificados. O Deus chamou Sócrates ao templo para dizer que ele era o homem mais sábio da Grécia. E ele começou a se perguntar por que ele é o homem mais sábio da Grécia. Talvez ele tenha achado uma pista na frase que estava escrito na porta do templo: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. E Sócrates chegou à conclusão
de que ele era o homem mais sábio da Grécia, porque ele era o único que tinha consciência da sua ignorância. E todos os outros achavam que sabiam o que não sabiam. E ele recebeu essa missão do Deus, e sobretudo do seu daimon pessoal, que na antiguidade significava espírito. Ele conversava com esse espírito, e esse espírito dizia para ele que a missão dele era esclarecer o povo grego. Como é que ele esclarecia o povo grego? Sócrates adotou uma doutrina que veio dos orfistas, de Diógenes e de Pitágoras, a doutrina da reencarnação, que não é invenção do espiritismo. Foi adotada racionalisticamente por algumas das mentalidades mais brilhantes que já passaram pela Terra. Provavelmente, por causa da sua crença da reencarnação, Sócrates inventou um método pedagógico tão inusitado quanto brilhante: a maiêutica. A maiêutica se baseia na pedagogia de arrancar o conhecimento do educando através de perguntas. É célebre a história do escravo que aprendeu geometria sendo questionado sobre geometria. A maiêutica só pode funcionar porque nós somos espíritos. Então, Sócrates saía nas ruas da Grécia perguntando ao artesão sobre o ofício do seu artesanato, para saber se ele sabia realmente o que é que ele estava fazendo, tentando extrair a finalidade última da sua profissão, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente. Ele perguntava ao político, e dizia ao político se ele sabia realmente o que é a política. Ele dizia: eu devo fazer o bem para a sociedade. E Sócrates perguntava: mas o que é o bem? E o político não sabia nem definir o que é o bem, e dizia que estava fazendo o bem para as pessoas. O sacerdote dizia que estava servindo aos deuses de Atena, mas eles não sabiam nem quais eram os deuses. Essa busca da verdade, da essência das palavras, aquilo que o discípulo de Sócrates iria desenvolver melhor, Platão, falando sobre o mundo das ideias, dizendo que tudo que é material é apenas uma sombra do plano espiritual. No famoso mito da caverna, como definido por Platão, o homem seria um ser dentro de uma caverna, e a realidade é o que está fora da caverna. E o homem dentro da caverna só consegue enxergar a sombra. Isso foi bem definido por Platão, que era um dos mais diletos discípulos de Sócrates. E Sócrates procurava a essência das coisas, a essência do homem, a essência da virtude. Mas ele desagradou muito, porque ele provou que os homens mais sábios de Atenas eram ignorantes. E ele provava isso diante dos jovens. Por isso, ele desagradou o orgulho dos poderosos. Ele foi visto como uma ameaça para as corporações profissionais, para as corporações filosóficas. Ele era uma ameaça, inclusive, à profissão dos sofistas, que educavam os jovens para a retórica, enquanto ele educava os jovens para a virtude. Por isso, já idoso, já aos 70 anos, ele foi levado a julgamento pela denúncia de corromper a juventude. Ele estava falando coisas que faziam os jovens questionarem os valores da sociedade em que eles estavam inseridos, que faziam os jovens colocarem a razão acima da religião do Estado. Mais do que isso, mais absurdo do que isso, é fazer as pessoas procurarem a verdade, ouvindo a voz da sua consciência, questionando a si mesmo
ao invés de seguir um mestre. Isso não poderia ser perdoado. Então, 500 cidadãos ilustres, como era tradição em Atenas, foram destacados para julgar Sócrates pelo crime de estar corrompendo, subvertendo a juventude. E Sócrates, na sua defesa final, depois de ser condenado por uma diferença pequena de votos, ele disse o seguinte: vocês estão cometendo um grande erro. Eu não sinto pena de vocês, eu não sinto pena de mim. Eu sinto pena de vocês. Porque daqui eu vou deixar a vossa presença para ir para o paraíso, vamos dizer assim em termos cristãos, para partir para a eternidade, ou se não para a eternidade, para o nada. E vocês vão ficar aqui na companhia da ignorância de vocês. Vocês vão se arrepender do que estão. Eu lamento por vocês, porque vocês poderiam esperar só um pouquinho para morrer de velhice. E vão ficar mundialmente conhecidos por terem sacrificado um sábio. Mas o valor moral de Sócrates ia muito além disso. Aliás, nós devemos destacar que Sócrates já era conhecido em Atenas pelo seu valor moral. Quando da ditadura de 30 tiranos, em que a democracia ateniense, em que só os homens livres, ou seja, 25% da população, eram eleitores, quando os 30 tiranos quiseram condenar em grupo 10 generais gregos porque não recolheram os cadáveres de seus soldados, Sócrates, contra o povo, contra os tiranos, contra os militares, ele fazia parte do tribunal e ele disse: não, nós vamos julgar um por um individualmente. Ele também arriscou a vida na guerra. Ele já era valorizado por isso. E ele, durante a sua defesa, disse: eu sei que vocês estão esperando que eu implore pela minha vida, assim como muitos passaram por aqui. Só que eu, que sempre primei pela justiça e pela verdade, eu não vou fazer cena de choro diante de vocês. Eu vou usar só o meu argumento e a minha justiça. Eu sei que isso vai desagradar os senhores, que provavelmente eu seria inocentado se eu fizesse uma cena de choro aqui e implorasse pela minha vida. Mas a grandeza moral de Sócrates foi mais além do que isso. Pediram a Sócrates para ele escolher a pena dele. E o acusador pediu a Sócrates a pena de morte. Existia uma instituição, um cenáculo na Grécia, chamado Pritaneu, que tinha como função oferecer recompensas aos heróis da cidade, aos heróis cívicos da cidade. Então, Sócrates foi chamado a estabelecer a pena dele. E ele, como um homem justo, disse: que penalidade eu devo me atribuir por ter passado a minha vida toda tentando levar os jovens à virtude? Pois eu acho que eu mereço uma pensão vitalícia no Pritaneu. Vocês devem me pagar uma pensão porque eu fui muito útil à cidade. Ora, os 500 que o julgaram, com a diferença, se não me engano, de 60 votos, não tiveram escolha. O racionalismo de Sócrates, nem os 500 ficariam aliviados de não matar aquele homem. Era só ele pedir uma multa, que Platão já tinha 30 minas de moedas ali para pagar a multa. Ele podia pedir o exílio. E Sócrates diz: eu vou pedir para ser exilado. Vocês que estão meus compatriotas não me suportarem, imagine as outras cidades. E os juízes ficariam felicíssimos de não matar aquele homem. Mas Sócrates pediu para ser tratado como herói.
não teve escapatória. Foi pena de morte por se a pena de morte, ele disse: então vamos nós. Eu para a verdade e vocês para a mentira. Vocês ficam aqui para viver a mentira de vocês, que eu vou partir contente para a verdade. Mas foi mais do que isso. No dia da execução, os discípulos de Sócrates se reuniram, abriram a cela e disseram: mestre, pode fugir, pode ir embora. Eu fugir? Eu vou desobedecer às leis na minha cidade? Eu que sou homem justo de forma esparsa, pregado por Diógenes, Pitágoras, pelas escolas órficas, pelo Egito Antigo. Platão condensou este conhecimento. Essa concepção da causa primordial foi desenvolvida por Aristóteles, como está colocada na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma resposta aristotélica que depois, durante a Idade Média, foi desenvolvida pela O primeiro ímpeto desses pensadores foi resgatar a filosofia de Sócrates e a tradição aristotélica, revivendo a civilização que é baseada na procura da verdade e da virtude. Quando da fundação do Espiritismo, no dia 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, Sócrates era um dos espíritos que assinam os prolegômenos. Ele só assinou na segunda edição, mas na edição que chegou até nós hoje, nós vemos a assinatura dos espíritos responsáveis pela concepção da doutrina espírita. Sócrates, Platão, Fénelon, entre tantos outros. E quanto no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho é questionado sobre como o homem pode alcançar a virtude, ele disse: faça como eu fazia. Aplica um ditado antigo: conhece-te a ti mesmo. Chega no final do dia, e questiona-se se fez todo o bem que podia e se evitou todo o mal que podia. É a maiêutica socrática expressa de forma auto-aplicável. Hoje, no século XXI, nós somos herdeiros desses gigantes do pensamento que nos antecederam. Quando Isaac Newton concebeu a teoria da mecânica universal, da física clássica, ele disse: eu fui construído sobre os ombros de gigantes. Hoje, em que nós temos uma sociedade razoavelmente libertária, em que a gente vê como normal o direito de pensar, a gente vê como natural o direito de analisar, de questionar. A gente vê isso como inerente ao homem. A gente não lembra que um dia pessoas morreram por esse direito. Mas essas pessoas não simplesmente morreram, porque não há virtude na morte. Há virtude na forma que se vive. A forma como essas pessoas procederam diante da morte. O testemunho de destemor diante da morte. O testemunho de valor moral diante da mentira. A intransigência na defesa da verdade.
o valor moral daqueles que defenderam e defendem a liberdade, que são um dos valores mais caros da doutrina espírita, uma das 10 leis morais traçada na parte terceira do Livro dos Espíritos. Hoje nós espíritas, que estamos aqui nesse centro espírita, pensando livremente, falando, questionando, usufruindo da tecnologia que foi gerada pela metodologia científica moderna, nós devemos honrar aquelas gerações de espíritos que vieram à Terra para dar testemunho da verdade. Não somente com o seu brilhantismo intelectual, mas, sobretudo, com a sua fortaleza moral, com as suas lágrimas e, muito frequentemente, com o seu sacrifício pessoal. Sócrates é um desses exemplos. Jesus dizia que o Evangelho deve estar escrito na alma do cristão e que cada cristão deve ser o Evangelho vivo. Hoje, nós precisamos fazer alguns sacrifícios pelas futuras gerações. A doutrina espírita marca uma época de mudança paradigmática da humanidade, em que a humanidade está mergulhada na confusão gerada pela disputa entre as religiões dogmáticas, com as suas mitologias absurdas para o século presente, e entre o ceticismo científico hedonista que procura o prazer e a realidade através da matéria. Nós propomos a síntese da ciência e da religião. Mas mais do que isso, nós testemunhamos, nós testificamos, nós exemplificamos a síntese da ciência com a religião. O espírita, assim como Sócrates, assim como Jesus, assim como João Hus, Joana d'Arc, é chamado a servir sem compensações financeiras. É chamado a educar sem a gratidão dos educandos, assim como aconteceu com Sócrates e Platão, e com Jesus, com Kardec, com Pestalozzi. O espírita é chamado hoje a amar a verdade, testemunhando a felicidade de ter como única recompensa a presença da verdade dentro de nós. E seguindo o exemplo de Sócrates, de Platão e da comunidade dos espíritos superiores que vieram para a Terra para dar testemunho da verdade, nós precisamos proclamar em alto bom som para essa humanidade que gosta de enganar a si mesma,